Na verdade, quem se apaixonou primeiro pelo basquete foi minha mãe. Em decorrência de eu ser um menino gordinho, ela me incentivou a ir treinar basquete. E o motivo disso era para perder peso. Então ela foi a primeira motivadora, né, para esse grande esporte, para que eu começasse a praticar esse grande esporte. Em Belém, no Clube do Remo, em 1970, com 9 para 10 anos, era uma época, né, uma época áurea do basquete, inclusive o basquete do norte do país nesta época era bastante representativo, né? Nós estávamos entre os 4, 5 melhores centros de basquete do país, né, faz longo tempo. E eu fui para um clube que tinha uma estrutura muito boa, que era o Clube do Remo. Fui muito bem recebido, foi uma época muito bacana. Eu era muito dedicado e me apaixonei de cara pelo esporte. Então eu estudava de manhã, almoçava, o treino era às 6 horas da tarde, né? Mas 14, 15 horas já pegava a minha bicicletinha, ficava 6, 7, 8 quarteirões de cada, eu já estava na quadra desde as 6 horas e o treino só era às 18 horas. Então daí começou a minha dedicação. É uma trajetória longa, né? Porque começa no Remo lá com 10, 11 anos, eu passei por todas as categorias do Remo, infantil, infanto, juvenil. Eu era, acho que infanto ainda, quando eu joguei no adulto do Remo. Eu jogava 3 categorias já. Eu jogava infanto, jogava juvenil e jogava no adulto. Eu tive a felicidade de ter tido o melhor técnico que esse país já teve, na minha opinião, que foi o Ari Vidal. Ele, voltando da Filipinas, foi ser nosso técnico em Belém e acreditou muito no potencial da garotada que tinha nesse time, e nós conquistamos um título este ano que era realmente inimaginável. Um bando de garoto de 16, 17 anos conquistar o título paraense. Então foi uma experiência fantástica, esse contato com o Ari Vidal, um grande técnico que nós tivemos. Eu até hoje o considero o melhor técnico que esse país já teve, né? E nos levou a um título inédito. Foi fantástico essa época. Após essa passagem do Ari Vidal, eu comecei a participar de seleções paraenses e começamos a viajar pelo Brasil, jogos estudantis, campeonatos brasileiros, juvenil, infanto-juvenil, até ser convocado em 77 para a primeira seleção brasileira juvenil. Nós estávamos jogando um SEBS em Aracaju. O Pará foi vice-campeão brasileiro e surgiu ao mesmo tempo a convocação para a seleção brasileira e o convite do Monte Líbano, do Clube Monte Líbano, para que nós viéssemos jogar em São Paulo. Então foi a primeira troca de clube, foi sair do Clube do Remo diretamente para o Monte Líbano, onde eu tive a felicidade de ter um outro grande técnico, que é o Mical, que nos recebeu de braços abertos. A seleção brasileira era um mortário técnico, eu era o único jogador do Norte convocado, 42 jogadores disputando, no final ficaram 12, foi talvez depois do nascimento dos meus filhos, mas esse foi talvez um dia dos mais felizes na minha vida como jogador. Imagina você sair de Belém do Pará e chegar a uma seleção brasileira, um sonho realmente inimaginável, não se passava, só que eu me dediquei muito a alcançar esse sonho. Fomos para o Sul-Americano e foi uma experiência fantástica. Fomos campeões sul-americanos em Montevidéu, uma final dramática contra o time da Argentina. Foi o primeiro título mais importante que eu considero assim da minha carreira, foi esse sul-americano. Ali foi o primeiro grande sonho, porque e teve muito de dedicação. É o que eu sempre prego para os jogadores hoje que eu patrocino, as crianças que eu ajudo, que as pessoas têm que acreditar no sonho, porque esse meu sonho sempre pareceu ser um sonho impossível, mas quando você se dedica àquilo que você quer, nada é impossível. E eu treinava de manhã, de tarde, de madrugada, dormia com a bola, como muita gente fala, né? Então nada é por acaso. Nada aconteceu por acaso, né? Tem um ditado muito feliz que eu guardo na internet, que eu tive sempre muita sorte na vida, mas desde que eu comecei a trabalhar 24 horas por dia, então é mais ou menos o que eu levo para a minha vida, né? Isso tem muito a ver com a minha época de esportista.
porque fora isso foi o início apenas da minha carreira. Depois vem outros títulos conquistados em São Paulo, tudo é fruto de muita dedicação. Primeiro teve os jogadores que tiveram junto comigo em Belém e juntos nós conquistamos títulos expressivos, né? Como vice-campeão de Jebes, terceiro lugar do Brasil como juvenil, terceiro lugar de campeão de clubes. Então, eu participei de uma geração de jogadores fantástica. Deve-se muito ao nosso treinador, que era muito mais do que um treinador, era um treinador e um professor, um educador. Esse cara que se chama Zamba, o apelido dele é Demóstenes Dias, ele foi muito importante na nossa formação, não só como jogador, mas como homem, como gente. Esse cara foi fantástico. Todo mundo faz essas perguntas de quem é o melhor, quem não foi o melhor. Eu acho que o currículo de cada jogador fala por si. Tá entendendo? Eu posso te dizer o seguinte, se for pensar na minha tese, e que é a tese que eu acho que é a mais consistente para te responder, é o currículo do jogador. Então, para mim, os dois maiores jogadores que eu conheço de todos os tempos são Amaury Passos e Vlamir Marques. O currículo deles fala por si. Eu fiquei muito feliz, até me arrepio do Vlamir ter sido homenageado há pouco tempo com o nome do ginásio do Corinthians, uma homenagem fantástica, e poder ele receber em vida isso, né? Então, ele tem um currículo maravilhoso, o Oscar tem um currículo também maravilhoso de outras épocas, né? Como eu estou falando. Então, o currículo equaciona as épocas, né? Aí você vai pegar os títulos que teve essa geração lá do Amaury, os títulos que o Oscar conquistou, que em nenhum momento tem desmérito. Para mim, o Oscar foi um dos maiores jogadores também, Marcel, outro grande jogador, Marquinhos, Adilson. Eu tive a felicidade de jogar ao lado desses monstros sagrados. Foi fantástico. No meu time, eu tinha um Cadum, tinha um Israel, tinha um André. Nós tínhamos realmente uma equipe assim homogênea, maravilhosa, e nós conquistamos, nessa época que eu estive em São Paulo, quase todos os títulos que nós disputamos. Também foi uma época fantástica. Então, o recado que eu dou para essas crianças, para essas que estão tendo essa oportunidade de ter esse apoio, é que acreditem sempre no seu sonho, e nada é impossível, desde que você se entregue totalmente a este sonho. Este é o recado. Tudo é possível, depende sempre só da gente. Este é o principal recado.